Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, a mais um vídeo de reflexões. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre relação com a bola e técnica, tá? Eu sei que eu falo muitas vezes os termos, né? Então, relação com a bola, comunicação na ação, situação de espaço, e eu achei necessário a gente trocar uma ideia sobre o que é cada um deles e também, a partir disso, a gente trocar uma ideia sobre como enxergar o jogo de futebol, combinado? Então a gente vai fazer isso ao longo desse vídeo, inicialmente, e em alguns outros também aqui do canal. Antes da gente ir para a vinheta e voltar, a gente já, obviamente, vai pedir para vocês deixar o like. Também comente, é muito importante vocês comentarem no vídeo, não só pelo engajamento, mas para a gente poder trocar uma ideia. Deixou o like, comentou, compartilha com o máximo de gente possível e também se inscreva no canal e ative o sininho. Muita gente chegado ao canal, mas nem todos têm se inscrito nesse momento. Então eu peço, por favor, que vocês façam isso para que a gente possa ir aumentando o tamanho da nossa comunidade, beleza? Então vamos à vinheta e na volta mais reflexões. Pessoal, de volta aqui. E a gente vai ter que começar essa reflexão a partir do que é o tradicional, do que é algo mais disruptivo e dessa reflexão entre uma coisa e outra. Tá? Então a gente vai fazer essa estrutura para a gente poder explicar as coisas. Quando a gente está falando sobre técnica, né, sobre o ensino da técnica, é sobre o ensino de como fazer algo. Basicamente é isso. Tá? Então vamos lembrar as vivências que cada um teve aqui em escolinhas de futebol, por exemplo. Então eu vou ensinar o passe. O professor vai dar as seguintes instruções. Como você vai realizar esse passe? Então, você vai realizar esse passe com a parte interna do pé, você vai realizar esse passe com a chapa, você vai realizar esse passe com a parte externa, de calcanhar. Você vai ter gestos técnicos que você vai fazer. E qual que é a lógica de você ensinar assim? É você aumentar o repertório. Então, a ideia é, eu vou ensinar o gesto, esse indivíduo que está praticando vai aprender esse gesto, ou seja, ele vai memorizar isso e conseguir aplicar, conseguir realizar aquilo. E ao colocar ele em contexto de jogo, ele vai conseguir realizar aquele mesmo gesto daquela mesma forma para com os outros colegas que vão estar ali, as outras colegas que vão estar ali presentes no jogo. Tá? Então, pensando ainda no passe, ele faz aquela, a gente pode lembrar, quando você tinha duas filas, né, você ficava passando um de frente para o outro, né, a bola, você vai conseguir realizar aquele tipo de passe, aquele tipo de domínio, quando você estiver em contexto de jogo. Então a ideia é essa, você faz uma transferência de algo que é analítico, né, que é uma repetição daquele gesto técnico, você faz uma transferência direta para o contexto de jogo. Tá? Isso é uma lógica construída a partir de uma ideia que não representa o jogo em si, mas representa uma lógica de transferência de algo que é analítico para algo que está dentro do contexto de jogo. Então, essa é a questão. Quando a gente vai entender técnica, tática, físico, psicológico, você está segregando as coisas. A intenção é que você analise cada parte separada e, ao somar tudo, você entenda o jogo como um todo. Tá? O grande ponto que está aí, e quem jogou bola sabe, e quem analisa jogo também sabe, é que se você olhar um passe dentro do jogo, ele não tem só a realização técnica. E dificilmente você vai conseguir isolar essa parte. O que vai acabar acontecendo é justamente o contrário. Você não consegue isolar e você não consegue entender. Porque o número de passes certos, por exemplo, né, que seria a execução correta do passe, o passe chega ao seu colega ou à sua colega que está ali dentro de campo, ele não condiz com o sucesso ou não da equipe. Ele pode aumentar a probabilidade, mas ele não condiz. Quando você olha ali, você começa a querer olhar, mas onde está acontecendo o passe? Poxa, mas se ele está acontecendo ali, com quem está acontecendo? Quem são os jogadores que estão participando? Quais eram as linhas de passe que ele tinha à disposição? Ou seja, quais eram os jogadores que estavam se apresentando? O jogador que estava se apresentando, ele estava bem posicionado para receber o passe? O jogador que realizou um passe numa condição
adequada ou numa melhor condição possível, ou ele realizou o passe, por exemplo, sob pressão, a bola veio muito alta, ele teve que realizar um passe de cabeça. Como que ele teve que fazer esse ajuste corporal para realizar o passe? E percebam, essas questões ficam muito difíceis de se colocar num plano analítico. E não é nenhuma crítica ao analítico, mas é que se a gente fosse levar a sério o analítico, a gente teria que mapear ao longo da história do futebol todas as possibilidades de passe já realizados. E a gente vai perceber que não tem como a gente mapear tudo isso. Justamente por um motivo muito básico. Há um ineditismo em cada ação. Cada interação de cada indivíduo, em cada contexto, em cada ano, em cada país, e aí vai indo, é inédito. Dado esse ineditismo, você não consegue trabalhar analiticamente uma coisa que é inovação a cada momento. Você não consegue replicar sistematicamente algo que você não vai conseguir ter esse controle da realização lá na ponta. E isso é o ponto que entramos na parte disruptiva. Por quê? Porque aí é necessário não só uma mudança de entendimento do jogo, mas uma mudança de olhar para a parte técnica. Tá? Então a gente pode observar uma relação com a bola. Relação com a bola, ela está dentro de um guarda-chuva de competências essenciais, ou seja, competências relacionadas ao ato de jogar. Cada ação do jogo contempla as competências. Então a gente modifica a estrutura. Se eu estou somando tudo aqui para dar um olhar para o jogo, aqui eu já estou olhando para o jogo e estou entendendo diferentes perspectivas do jogo. Então, dentro do que a gente falou sobre o passe, por exemplo, né, voltando ao exemplo do passe, a gente de fato vai ter uma relação com a bola, ou seja, como que esse portador da bola, o cara que está em posse da bola, ou a menina que está em posse da bola, como que ele vai se relacionar com o implemento, com a bola. Como que quem não está com a bola vai se portar para receber essa bola? Qual que é a orientação corporal? Qual que é a proximidade que ele vai ter? Ele está entendendo os outros jogadores que estão em volta para ele poder de fato ofertar uma linha de passe? Então, essa forma de se relacionar com o implemento é relação com a bola. Também vai estar ali estruturação de espaço, vai estar comunicação na ação e uma série de outras coisas. Não tem como tirar, descontextualizar. O que vai acontecer é a mesma ação contempla os três, por diferentes perspectivas. O que vai acontecer é o olhar que eu, enquanto analista, vou ofertar para aquela ação vai ser determinante para eu aproximar de uma visão relacionada à relação com a bola, ao aproximar de uma estruturação de espaço, ao aproximar de uma comunicação na ação. Isso quer dizer que aquela ação só tem isso? Não, muito pelo contrário. Tem os três. É um olhar meu, é um problema meu de análise. Não é necessariamente o problema do jogo. O jogo não tem que satisfazer as minhas necessidades. Seja como analista, seja como treinador, como torcedor, o jogo não tem essa obrigatoriedade. Então assim, eu quero mapear todo o jogo porque eu me sinto inseguro em relação ao jogo. O jogo não tem esse problema. O jogo não está preocupado com o grau de insegurança que a gente vai ter. O jogo ele é inédito por si e quem quiser jogar, que jogue no ineditismo. Ponto. Então, esse é um cenário 1. A gente sai dessa relação de somatória, essa relação de repetição, muita repetição, para ir para um contexto de jogo. Nesse contexto de jogo, o que vai acontecer? Como que a gente vai trabalhar isso? Propondo situações, problemas, propondo jogos, onde esses jogos você vai conseguir estimular determinados comportamentos. Então, por exemplo, se você tem um jogador que é muito bom no passe, mas tem alguma deficiência, por exemplo, no drible, e aí eu estou falando das ações especificamente, a análise que você passa a ofertar justamente onde que ele tem esse problema. Ele tem um problema de relação com o implemento, então ele vai, por exemplo, dominar a bola, domina errado, né, a bola escapa dele, ele perde o controle,
ou ele vai, por exemplo, se posiciona mal, e aí ele não tem tempo de realizar a ação, a execução daquela ação, do drible. Ou seja, em que momento que eu vou interferir nessa relação com a bola, que é o ponto que a gente está colocando aqui do vídeo, mas percebam como passam pelas outras duas, né? Estruturação do espaço e comunicação na ação, mas percebam como esse processo não é mais um processo analítico de repetição, é um processo de compreensão do ato de jogar. Ao compreender a forma de jogar, eu consigo compreender a minha intervenção enquanto treinador e analista de desempenho. Ao compreender isso, eu consigo fazer os ajustes. Se eu não compreendo isso, eu não consigo fazer o ajuste e vou simplesmente pedir para repetir. E aí você cria uma série de jogadores ou desenvolve uma série de jogadores que vão basicamente replicar coisas, ou tentar replicar, o que é pior ainda, né? Porque, em tese, nem todas as ideias, nem todos os momentos são possíveis de aplicar aquilo que se passa como proposta inicial. Então, muitas vezes vocês vão ver times de futebol, equipes de futebol, com dificuldades imensas, porque o cara é muito bom de passe. Mas o cara é muito bom de passe um de frente para o outro. O cara é muito bom de passe dentro daquele contexto que ele aprendeu desde criança. Agora, na hora do jogar, na hora do lidar com as emoções, na hora de lidar com diferentes contextos, não funciona. Então é importante que você tenha isso. Essa relação com a bola, só para deixar uma definição, eu vou olhar um pouquinho para o lado aqui do monitor, ela se refere à capacidade do jogador de manter uma relação adequada e eficiente com a bola, estando apto a executar as ações motrizes requeridas no momento que se apresentar a oportunidade. Ou seja, para quem está com a bola, é uma relação direta com o implemento, então é a forma como eu vou me relacionar diretamente com o implemento, de forma adequada e eficiente para quem realiza e para a equipe de quem realiza. E para quem não está com a bola, eu tenho que estar apto a realizar a próxima ação. Ou seja, eu tenho que estar atento ao jogo a ponto de eu poder participar também de forma eficiente, também de forma adequada da sequência da jogada. Tá? Seja ela no momento com bola, ou seja ela no momento sem bola. Seja ela no momento com bola, onde eu vou executar um passe, um drible, uma finalização ou algo do tipo. Seja ela no momento sem bola, onde eu vou estar apto a receber, né? Isso estou falando quando a minha equipe está em posse da bola. Ou quando eu estou no momento de defesa, apto a realizar o desarme, apto a realizar a interceptação, por exemplo, apto a realizar um bloqueio, apto a realizar uma defesa, no caso do goleiro, né, especificamente. Então, assim, são movimentos, são ações que a gente vai ter, que são necessárias para se jogar bem. E aí, a partir desse conjunto de competências, do conjunto possível de realizações, você tem a possibilidade de observá-las por uma perspectiva. E você tem a possibilidade de observá-las por outras perspectivas também. Tudo isso ajuda a gente a interpretar as coisas. Então, se vocês voltarem no canal e pegarem os vídeos de jogos nossos, você vai ver que dificilmente a gente vai olhar um por um dos itens sem dar contexto. Justamente por esse cenário. Analisar a relação com a bola, óbvio, a gente vai analisar a dificuldade que vai ter um domínio, a dificuldade do passe, são questões mais observáveis, né? Ali de forma mais clara, mas também precisa da postura correta, também precisa de estar apto a receber a bola na sequência da jogada, precisa ter uma série de questões que não vão ser tão simples de observar. E aí é um problema, ou é um desafio para os analistas, justamente largar essa questão já tradicional, vinculada, e caminhar para uma direção mais sistêmica, mais ecológica desse problema, que é observar o jogo de uma maneira mais relacionada com o jogo e menos com as necessidades internas de satisfazer as nossas necessidades enquanto seres humanos, de controlar tudo. São pontos importantes que a gente passa a ter. Uma questão vai ser, e aí para diferenciar um pouco técnica da relação com a bola, né, para deixar mais nítido o exemplo, imagina que você tenha jogadores com nível de habilidades diferentes. Então, por exemplo, imaginemos um jogador de freestyle, ok? Então você pega o melhor jogador de freestyle do mundo e você pega o Neymar, que é bom também de relação com a bola, obviamente, né?
mas ele é bom também nessa execução de determinados movimentos, certo? Similares ao freestyle. Quando você coloca os dois para jogar um freestyle, uma competição, onde eles vão executar determinados movimentos, você tem certos movimentos que são repetição. Então você vai fazer alguns tricks ali que são repetições. Esses movimentos podem ser mais voltados à técnica. E mesmo assim, eles ainda têm conjuntos mais de relação com a bola, ou seja, você se sentir corporeamente ligado ao implemento, do que necessariamente só uma repetição do movimento. Tá? Mas a gente não vai entrar nessa seara. Mas pega esse cenário. Tá? E coloca esse cara que está jogando, fazendo os tricks, num contexto de jogo. Ele não treinou o restante. Ele sabe fazer muita coisa. Esse cara é muito bom. Só que no contexto de jogo vai faltar comunicação, ação, duração de espaço de forma mais clara. Por quê? Porque não é só você replicar a ação. É você conseguir colocar ela em contexto de jogo. É você criar ao longo do jogo com mais 21 pessoas ali que vão interagir com você fora as influências externas. Esse é o foda do futebol. O foda do futebol é justamente esse aspecto. É você poder se desenvolver, poder criar e principalmente não se limitar ao que vai ser passado. A gente precisa criar uma geração de jogadores que sejam criativos, não no sentido de replicar aquilo que o treinador está fazendo de uma forma ou outra um pouquinho mais diferente. Não, é de ter autonomia no jogo, ser autônomo dentro do jogo, onde o professor ou onde o treinador passa a ser um curador, não necessariamente um impositor de ideias. Beleza? Então, vemos vocês amanhã, mais um vídeo aqui no NS Soccer. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e valeu!